nas aulas passadas, eu tinha até mandado o cronograma das aulas para vocês, e hoje a gente ainda estaria falando sobre o processo histórico da sociologia, mas a gente já adiantou isso nas últimas aulas, aí a gente está em fato social. Então, assim, na verdade, vocês nem receberam isso no sistema, porque eu precisei adiantar, né? Então, semana que vem a gente vai atualizar o cronograma, e aí eu atualizo o sistema com esse conteúdo, avisando desse conteúdo como já dado, e depois coloco os conteúdos que vão para as aulas de segunda e quarta-feira, tá? E aí hoje a gente vai começar a falar sobre algumas teorias que a Emily Durkheim trouxe para a gente. Ele foi muito importante para a sociologia, para os científicos da sociedade. Então a gente viu todo o passado, alguns processos históricos, né, que a gente tem dessas ciências da sociologia, e a gente chega no século XX, a gente tem uma contribuição muito importante de Emily Durkheim, né? Então, ele trouxe o fato social como coisa. Aí a gente vai entender um pouco mais para frente por que ele fala disso, tá? E aí, então, o que a gente chama de fato social, né? Aqui eu botei uma foto que é uma típica família dos anos 60, por exemplo, né? E a gente tem uma esposa, um marido, os filhos, né? Então, aqui a gente tem 4 filhos. E aí, do lado, o autor coloca, é social todo fato que é geral, que se repete para a maioria dos indivíduos. Então, nesse período, a gente está botando uma foto de 1960. Nesse período, a gente tinha, então, várias características que a gente poderia colocar como características das famílias tradicionais para aquele período. A gente tem um casal heterossexual com bastante filhos, né? E hoje já não é assim. Então, houve uma mudança. Hoje nós temos mães sozinhas, pais que são pais sozinhos, nós temos casais que escolheram não ter filhos, optaram por isso, né? Tem pais com filhos adotivos, você tem casais homossexuais com filhos adotivos ou de inseminação, e aí você vai, né? Você já tem uma outra situação que envolve mudanças de comportamento na família. Então, por exemplo, quando a gente fala de mudança na configuração familiar, algo aconteceu para se mudar isso. E aí a gente vai percebendo que é uma mudança na lei. Por exemplo, a gente viu uma aula que eu dei de preconceito, a gente falou sobre as conquistas do grupo LGBT, né? Eu nunca lembro as siglas todas, tá? Então, LGBT+, as siglas todas lá. E aí, uma das conquistas foi o casamento entre pessoas do mesmo sexo, no registro do casamento civil. Isso é uma situação impensável para a década de 60. O que aconteceu para se, então, modificar uma lei dentro de um comportamento social? Ou seja, na década de 50, 60, por aí, não era comum termos tantos casais homossexuais. Aí vai falar assim, mas então houve um aumento dos homossexuais? Acredito que não. O que acontece é a mudança no comportamento da sociedade em aceitação, né? E aí as pessoas se sentem mais dispostas a se colocar, né, na sua verdadeira vontade. Com essa mudança de comportamento, eu tenho uma necessidade de mudar a lei. E aí a gente para e pensa, opa, aconteceu alguma coisa aqui. Então é algo que se repetiu, não é na maioria da população geral, tá, gente? A gente vai ver mais para frente que é em grupos. Começou a se repetir, então isso é um fato social. A gente vai entender direitinho como é que isso funciona. E aí, gente, ó, é fato, tá? Um J ali, mas foi erro de digitação, tá? Ó, é fato social. Toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, que é geral na extensão de uma sociedade
de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. Então, vamos lá. Então, toda maneira de agir, que seja permanente ou não, ou seja, é uma maneira de agir que pode modificar, que pode exercer sobre um indivíduo uma coerção vindo de fora, que seja geral na extensão de uma sociedade, de uma certa sociedade, então, isso nós podemos ler como fato social. E aí, esse parágrafo, a gente vai entender agora como ele funciona. Eu tenho as características desse fato social. Essas características são exterioridade, coercitividade e generalidade. Na exterioridade, é em relação às consciências individuais, é aquilo que é exterior a mim. Na coercitividade, é a coerção que o fato social tem sobre mim. E a generalidade é em virtude de ser mais geral ao grupo. Vou explicar também, pedacinho por pedacinho. Quando a gente fala de exterioridade, eu tenho, então, o conceito de exterioridade dos fatos sociais, que estão dentro do conjunto do comportamento, do modo de pensar, das maneiras que a gente tem de agir, de sentir. Então, isso é comum entre os membros desse grupo. E aí, gente, o que é que eu posso ver como essa exterioridade? As maneiras de agir e pensar e de sentir são exteriores às pessoas, porque as precedem, transcendem e a elas sobrevivem. Então, por exemplo, hoje um aluno me perguntou sobre como isso se dá, um exemplo mais simples, e de todos os exemplos que eu dei, o mais simples para compreensão foi, por exemplo, e aí eu vou seguir com ele, uma ida ao dia 2 de novembro, uma ida ao cemitério, porque dia de finados. Nossa, a memória está fraca. Dia de finados. Isso é uma maneira de agir, certo? Então, é uma ação de um grupo de pessoas em relação ao dia 2 de novembro, a ida ao cemitério, visitar o túmulo de pessoas próximas, entes queridos, né? No dia 2 de novembro, por conta do dia de finados. Isso é um comportamento. E aí, gente, por que o autor fala que essas maneiras de agir são exteriores às pessoas? Porque isso por exemplo, isso é um comportamento católico, e aí isso vem antes da gente, né? Por exemplo, eu não sou católica. Se um de vocês forem, vocês vão perceber que isso é um comportamento que vem antes de vocês, não foram vocês que iniciaram esse comportamento. E ele vai transcender a vocês também. Né? Pode ser que ele se modifique? Pode, porque a gente viu que pode ser no fixo ou não. Né? Porém, ele tende a sobreviver independente da sua aceitação ou não. E aí, então, por exemplo, o autor coloca, quando desempenhamos nosso papel de cidadãos, de filhos, de adeptos de determinada religião, ou como comerciantes, por exemplo, estamos praticando deveres que são definidos fora de nós e de nossos atos individuais no direito e nos costumes. Então, todo mundo, como filho, tem um papel. E aí o meu comportamento como filho tem regras que me são impostas. Você precisa respeitar os seus pais, você precisa respeitar os seus responsáveis. Isso é colocado para mim. Isso é exterior a mim. Isso foi me trazido e eu preciso desempenhar esse papel conforme aquilo que foi esses hábitos que são precedem a minha pessoa. Tá? A gente vai falando e vai ficando mais fácil de entender. Se vocês tiverem com dúvidas, vocês falem aí para eu parar, tá? Aí vocês me avisem. Quando a gente fala da segunda característica, que é a coercitividade, aqui já é no sentido de que as normas de conduta ou de pensamento
além de externas aos indivíduos, dotadas de poder coercitivo, porque se impõe aos indivíduos independente de suas vontades, tá? Através da gente. Então, por exemplo, voltando ao que eu falei sobre a ida ao cemitério, né? Fica mais simples. Isso é um costume católico, né? Então, por exemplo, para quem é protestante ou uma pessoa sem religião, normalmente não vai visitar o túmulo no dia 2 de novembro. Pode ir em outras datas, mas isso é um costume mais católico, né? Vamos dizer assim. Existem pessoas de outras religiões que fazem, mas vamos colocar um costume católico. Aí, beleza. Isso é uma norma de conduta que é exterior a gente, tá lá. Porém, qual é o fator de coerção que se impõe sobre a gente? Então, aí a gente vai, por exemplo, segundo parágrafo. Quando, através da educação, aceitamos como validadas as maneiras de agir, de pensar e de sentir de nosso grupo, conformando-nas com elas de bom grado, não sentimos essa coerção, pois ela se torna, então, inútil, o que não significa que deixe de existir. Então, ponto. Eu fui educada todo 2 de novembro e visitar o túmulo dos meus parentes no cemitério. Então, eu aceitei isso, eu validei essa maneira de agir, eu me conformei com ela de bom grado. E aí eu não sinto a coerção, tá? Mas, aí vai na última frase, a força coercitiva aparece assim que tentamos opor a resistência. Então, se eu chego, dia 2 de novembro, minha família toda católica, tá todo mundo comprando flores, arrumando tudo, e aí chega para mim, vamos, Elaine, está na hora da gente ir para o cemitério tal. E eu falo assim, hoje eu não estou afim, eu posso receber uma dura da minha avó, virar para mim e falar assim, mas você tem que ir, porque hoje é 2 de novembro e é um costume da família. Eu fui coagida e aí eu preciso ir. Percebe que foi no momento de resistência que essa coerção existiu, né? E aí, por exemplo, o autor fala a questão das leis, né, também. Então, a gente chega, quando a gente fala principalmente dos rapazes, a gente chega, os rapazes chegam aos 18 anos, eles precisam se fazer o serviço militar, né, prestar serviço militar. E, no caso, todos nós precisamos, aos 18 anos, tirar o título de eleitor para votar. Eu posso chegar e dizer assim, não quero me alistar no exército, né? Sou um rapaz, 18 anos, não quero me alistar no exército. Ok, você pode não se alistar. Porém, o que acontece? Você vai ter sanções legais em relação a esse comportamento que você teve. Então, você vai tentar prestar concurso no futuro, vai pedir lá, cadê o seu comprovante de alistamento? Você não tem. Ou seja, você não pode prestar concurso. E aí, né, no caso, entrando as mulheres também nessa, se a gente não tira o título de eleitor, não vota, a gente também recebe sanções legais. Então, toda a população faz 18 anos, precisa tirar o título de eleitor e passa obrigatoriamente a ter que votar. Isso é exterior a nós. A coerção vem no momento em que eu não estou afim de votar. Aí o que pega? Tem uma lei que manda que você precisa votar. Se você não votar e não tiver o comprovante de eleição, você não pode fazer concurso. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ou seja, existe uma coerção na lei. Mesmo que ela tenha branda, tá? Então, olha lá, a coerção não necessita ser drástica. As sanções podem ser também indiretas. Então, assim, não precisa ser, né, no sentido assim, você vai levar uma punição severa, você vai ser preso, você vai levar uma multa. Não necessariamente tem que ser isso. Por exemplo, você pode não se alistar, mas aí vem aquela questão, né? E se eu tentar um concurso no futuro? Aí eu tenho problema nessa questão, porque eu não tenho documentação, tá? Essa maneira que a gente tem de viver em sociedade, né, essa coerção, esses fatos que são exteriores a nós, acabam criando uma pressão
social, né? Os fatos sociais, esses comportamentos que a gente tem, criam uma pressão em cima da gente. De duas maneiras o Emile Durkheim traz. Subjetivamente e objetivamente. O subjetivamente é, por exemplo, o rapaz que não quer se alistar, ele chegar e falar assim, eu não tô afim de fazer o alistamento militar. Só que aí na consciência dele, ele chega mas pensando bem, depois vai me dar um trabalhão correr atrás dessa documentação, né? É melhor ir lá enfrentar esse sol, ficar lá na fila, fazer o documento logo, para me livrar disso. Foi subjetivo, foi a consciência dele. O objetivo é através da reação que provoca no grupo, pela não submissão à regra. Por exemplo, o pai pode chegar e falar, mas você precisa, porque senão você vai ter problema com os seus documentos, você não vai conseguir prestar concurso, você vai ter o resto da vida problema com documentação. Então, ele provocou uma reação no grupo de uma decisão que ele tomou. Certo? Por exemplo, também com a questão que é bem mais simples, a questão das sanções e da pressão. Eu não estou afim hoje, 2 de novembro, de ir para o cemitério. Mas aí a minha consciência, né, então a pressão subjetiva que os fatos sociais fazem, a minha consciência pode chegar assim, poxa, mas minha avó está tão velhinha, né? A gente não sabe até quando, aí quer dizer, quando que ela vai conseguir depois andar e ir para o cemitério junto com a gente? Eu vou também. Ninguém me falou nada. Eu que pensei que eu não estava a fim de ir, mas minha própria consciência colocou uma pressão sobre mim e eu decidi mudar o meu comportamento. Se eu falo, eu posso ter uma pressão objetiva, que é a minha família exercendo essa pressão sobre mim. Como assim você não vai com a gente? Isso é tradição da família. Você enlouqueceu? Você vai sim. Né? Sua avó, seu avô, e percebe que tem uma pressão nisso aí, quer dizer, se eu mantenho o comportamento de não ir, eu posso gerar muito mais outros mal-estares dentro da família. Aí a gente tem a terceira característica, que é de generalidade, que é no sentido de que isso esteja um pouco mais geral, seja uma característica geral do grupo, né? Falar assim, no mundo inteiro as pessoas são assim, então isso é uma característica de generalidade. Não. Dentro daquele grupo, há um número de pessoas que tem essa consciência coletiva, né? Dentro desse conjunto de maneiras de agir, o modo de pensar, a forma de sentir, é uma característica geral, tá? Então, por exemplo, a gente consegue distinguir o comportamento de um brasileiro de um boliviano, né? Por causa das músicas, por causa das vestes, da cultura, né? Então, são conjuntos de maneiras de agir que são gerais a nós brasileiros, ou no caso do boliviano, que são gerais a ele. Então, a gente consegue observar essa consciência coletiva no comportamento. Dentro disso, os fatos sociais têm uma determinada natureza, que é o quê? Fenômenos sociais devem ser tratados como coisas, segundo Durkheim. E aí, gente, ele fala que as coisas se opõem à ideia como se opõem entre si. Tudo o que conhecemos a partir do exterior e tudo o que conhecemos a partir do interior. É coisa, todo objeto do conhecimento que a inteligência não penetra de maneira natural. Tudo aquilo de que não podemos formular uma noção adequada por simples processos de análise mental, tudo que o espírito não pode chegar a compreender, senão sob condição de sair de si mesmo, por meio da observação e da experimentação, passando progressivamente dos caracteres mais exteriores e mais imediatamente acessíveis para os menos visíveis e mais profundos. Disso tudo aqui, eu tenho, então, a ideia de Durkheim desses fenômenos, desses comportamentos, de tudo que a gente conhece, seja exterior a nós e interior a nós. E isso são fenômenos sociais. E aí, ele vai explicar que os fatos sociais, então, precisam ser explicados por causas sociais.
Há uma causa para isso acontecer. Então, quando a gente procura explicar esses fenômenos do comportamento, eu preciso buscar, então, uma causa, né? Como isso aconteceu, como se produziu, qual a função que esse comportamento desempenha no grupo. Então, por exemplo, a visita ao cemitério. Como a gente falou, isso é anterior a nós e vai passar de nós, né? Então, quando nós não estivermos mais aqui, provavelmente esse comportamento vai continuar, vai perpetuar, a não ser que tenha uma lei que mude e que fale que 2 de novembro não pode ser mais, não pode mais ser realizadas visitas, né, etc. e tal. Porém, se permanece do jeito que nós estamos, ele vai ultrapassar o tempo, mesmo que nós não estejamos aqui. Então, esse fenômeno vai continuar. Para eu entender o porquê ele acontece, eu tenho que entender, buscar as causas e a função que ele desempenha. Então, vou lá atrás e vou procurar saber do processo histórico, da onde começou, qual foi foi a causa, ou foram as causas que levaram as pessoas a começar a visitar o cemitério. E a gente tem, eu não pesquisei, por exemplo, nesse exemplo, tá? Mas se a gente for fazer uma análise, tem um texto do Foucault, que fala, se eu não me engano, eu não lembro se eu vou falar certo agora o título do texto, que é O Nascimento da Medicina Social. Esse texto fala que os cemitérios, nos séculos passados na Europa, eram só depósito de corpos, ninguém enterrava. Só os ricos eram enterrados, bonitinho, né? Os pobres eram jogados no canto do cemitério e amontoavam-se os corpos, né? Alguma coisa aconteceu nesse processo, né? Que foi, para vocês terem uma ideia, era muita doença, começou a surgir um texto muito legal para ler. Muitas doenças começaram a surgir, havia muitos problemas em relação ao mau cheiro, a decomposição dos corpos, eles passavam para a terra e entravam nas águas, né? Esqueci o nome, nas redes fluviais. E isso também fazia com que as águas da população ficassem contaminadas com corpos, né? Em decomposição. Então, pensa, olha a bagunça. Então, a questão, olha a causa de se ter o caixão. Não foi a religião católica, ou cristã, né, vamos dizer assim, para abranger mais, que fez com que as pessoas fossem enterradas em caixões, né? Na história de Foucault, que ele relata fatos daquele período, foi então uma questão de medicina, de saúde pública. Nós precisamos repensar a maneira de descartar os corpos, de enterrar os corpos, para que eles para uma saúde pública. Olha o porquê que a gente tem o comportamento hoje de ter um velório, de enterrar a pessoa num caixão, tá? Porque houve esse processo na Europa há séculos atrás. Então, há uma causa, né, que foi produzida por causa de um fator no fenômeno histórico, de um fator que existia lá atrás, e aí produz na gente um comportamento novo. Isso tem uma função. Qual é a função naquele momento? Naquele momento, a função de se enterrar as pessoas num caixão era saúde pública, só isso. Hoje, o velório e enterrar no caixão já não tem a ver, na nossa cultura, com saúde pública, porque a gente já passou por um outro processo, esse fenômeno já é de despedida, né, de permanecer o maior tempo possível junto com a família, despedindo do ente querido, etc. Já mudou a função social que aquele momento tem para a gente. Então, olha como é que, para eu explicar os fatos sociais, eu preciso entender as causas que isso aconteceu. Por exemplo, também o aniversário de um ano. Né? Antigamente, as pessoas faziam as festinhas
a comemoração de um ano de aniversário, se Deus se começou na história, era para festejar que aquela criança permanecia viva, porque haviam muitos óbitos de crianças até completar um ano de idade. Então, quando as crianças começam a conseguir sobreviver e passar de um ano de idade, então, quando essa criança fazia um ano de idade, as pessoas festejavam, porque essa conseguiu sobreviver, né? Então, há uma causa social para, então, ter esse comportamento desse fenômeno social hoje. Aí, gente, dentro da questão da generalidade do fato social, para Durkheim representava, então, tem a questão do consenso social e a vontade coletiva. Dentro dessa ideia, eu preciso entender o que é função social e o que é consenso social. A função eu já até falei, né? A função é o conceito que procura justificar a existência de um determinado comportamento por sua contribuição na manutenção do todo no qual se insere. Então, por exemplo, a questão do velório, da ida ao cemitério. Qual é a função que isso tem socialmente? Peraí. Isso é para, dentro da questão do comportamento e da contribuição que isso tem para a manutenção do grupo, isso é para a questão da saúde mental, né, familiar, para as pessoas se despedirem, né, do ente querido, é um momento de consolo, conforto das pessoas mais próximas que perderam aquele ente querido, serem confortados pelos amigos, né, etc. Então, tem uma função social nesse comportamento. E aí, como, por exemplo, também eu posso falar em relação à descriminalização do aborto. Quando a gente pensa na descriminalização do aborto, a gente pensa na questão do crime, né, do aborto feto, porém, por mais que eu tenha, aí eu vou para o consenso social. O consenso social é o estado em que se encontra uma sociedade caracterizada por uma forte seção entre seus membros, uma decisão, fazendo prevalecer os interesses da coletividade acima dos interesses e das expectativas individuais. Então, gente, quando eu falo, por exemplo, da descriminalização do aborto, eu posso individualmente não concordar e achar dentro dos meus valores, dos meus modos de pensar e de agir, que isso é errado. Porém, eu entendendo que isso tem uma função, porque alguém chegou para mim e me explicou, olha, mas não vai ser assim, né? Não é qualquer hora você engravidou e vai abortar, não tem regras, a pessoa vai ter que passar por um tratamento psicológico, vai fazer teste, vai conversar com a assistência social para saber por que quer abortar, o que está acontecendo. E aí sim, né? Quando tudo for passar por todas as etapas, essa menina chega, então, ao aborto em si. Aí eu entendi o processo e falo assim, opa, peraí, mas como é que vai funcionar essa chegada? Aí a pessoa vai me explicar assim, essa decisão de descriminalização do aborto é para a gente reduzir as mortes de mulheres que fazem o aborto em clínicas clandestinas. Por quê? Porque, gente, rico vai continuar pagando para fazer aborto em clínica cara. Quem morre é pobre. E aí, então, a pessoa vai chegar e falar assim, mas isso tem uma função, então, que é o quê? Por mais que a gente ache errado, não é certo, mas uma mãe que mora em 2 cômodos, um casal de pais, né? Um casal que tem 7 filhos, mora em 2 cômodos, acaba que a mulher engravida de novo, né? Por mais que a gente ache que é errado, e aí? Aí vem o consenso social. E pode ser que aconteça nesse exemplo da votação em que há a descriminalização do aborto. Dentro desses pareceres e tal, dentro da coletividade, acima dos meus interesses, eu repensar. Então, já que
a questão de manter a vida de outras pessoas, espera aí, eu preciso repensar acima dos meus valores. Percebem, então, como é que funciona? Então, eu olho a função que esse comportamento tem dentro da sociedade, e aí eu chego num consenso quando eu coloco os interesses sociais acima dos meus interesses e das minhas expectativas individuais, tá? E aí a gente vai perceber que os fatos sociais são interdependentes, tá? Eles se relacionam, né? Quando a gente fala a questão até das características, a exterioridade, a coercitividade, a generalidade, elas estão interligadas. E aí o autor fala que as transformações que se produzem no meio social, segundo Durkheim, aí vem a fala dele, sejam quais forem as causas, repercutem em todas as direções do organismo social e não podem deixar de afetar mais ou menos todas as suas funções. Então, uma causa social, para a ideia de Durkheim, vai produzir essas transformações dos fatos sociais, produzem todas as direções do meio social. Algo vai ser reproduzido, algo acontece, né? Então, por exemplo, com a descriminalização do aborto, né, esse exemplo que eu dei, se acontece a descriminalização do aborto, a gente tem transformações que vão se produzindo, né? Então, por exemplo, mulheres que poderiam ter morrido por ter tentado abortar em clínicas clandestinas estão sobrevivendo. Ah, mas e se esse negócio não for ordenado e feito corretamente e uma mulher fizer 7, 8 abortos? A gente tem outro problema, né? Que é o quê? Quais a questão da afetação que ela vai ter psicológica, emocional dela? Como vai ser a relação dela em sociedade a partir do momento que ela vai lá na clínica e faz tantos abortos, né? Colocando numa relação, gente, de que não vai ser severa a triagem para isso, tá? Eu estou fazendo um balanço para a gente entender os efeitos, né, dessas transformações que os fatos sociais produzem no meio. Um exemplo simples é o que eu falei no início, né? O casamento entre heterossexuais, entre homossexuais, o casamento civil. Houve muitas transformações, repercutiu em várias direções. Por quê? Porque o casamento entre homossexuais permitiu uma segurança desses homossexuais perante a lei, permitiu essa questão da segurança, permitiu com que eles pudessem também solicitar a adoção de crianças, de ter o direito, porque eles são constituídos como família. Então, quer dizer, isso vai se transformando e vai se repercutindo em diversas direções da sociedade, do organismo social, tá? E aí tem uma questão final que o autor coloca, é que Durkheim enfrentou várias críticas, tá? Em relação a esse pensamento dele, de dizer que as características de exterioridade são obscuras para eles, né? No entendimento dos fatos sociais, né? Quando eu falo que é exterior a mim, né, os críticos entendiam que não havia essa exterioridade, né, e aí falam que essa obscuridade existia na teoria de Durkheim. Então ele ainda fala, logo há uma certa impressão quando se diz que o fato social é exterior ao indivíduo, sugerem que é independente dos indivíduos, né? Então eles criticavam porque havia essa ideia. Quando eu falo da exterioridade, de que eu não tenho ação porque aquilo é exterior a mim, né? E aí, ele ainda conclui falando que seria incorreto afirmar que os fatos sociais são exteriores aos indivíduos considerados em diversas gerações, né? Porque esse comportamento em diversas gerações pode até se modificar, mas ele pode ir perpetuando, né? E aí, ele está colocando que seria incorreto afirmar que esses fatos sociais são exteriores a nós, né? Então, antes de eu nascer, antes da gente estar aqui, as pessoas já tinham o costume do 2 de novembro. Né? Então, quer dizer, ele vem antes da gente, né? Então, já era exterior a nós. Então, quer dizer, gente, a gente precisa observar esses detalhes, né? Quando a gente vai fazer os estudos,
a gente precisa compreender esses comportamentos, compreender os fatos sociais, observar essas transformações para a gente conseguir entender como funciona essa mudança no comportamento das pessoas, no comportamento da sociedade, tá? Porque a transformação, e essas transformações muitas vezes levam a mudanças nas leis, que foi diversos exemplos que eu usei, né? Então, por exemplo, o exemplo do casamento homossexual, mudança na lei, envolve o direito, a adoção de crianças, né? A descriminalização do aborto envolve lei, até a retirada, por exemplo, que eu falei, a mudança de uma lei que proibir no dia 2 de novembro a visitação aos cemitérios. Isso também, se acontece, envolve lei, né? Isso pode vir a acontecer? Pode. Todos esses exemplos que eu dei, pode. Depende de quem estiver lá fazendo os projetos, tá? Então, isso aí, essas coisas vão acontecendo e aí vão transformando e se reproduzindo e produzindo o nosso meio social. E isso, então, determina os nossos comportamentos, tá? Então, a gente vai trabalhando isso, a gente vai produzindo o nosso comportamento e, consequentemente, tendo esses fatores à nossa volta. Essa parte do texto, eu peguei no livro, aquele Sociologia Geral que eu mandei para vocês, tá? E aí, na página 63 a 68. Semana que vem a gente vai continuar, mas a gente já vai para Max Weber, que a gente vai trabalhar outras questões, outros conceitos que vão nos auxiliar a pensar sobre a sociologia, essas pesquisas, e como a gente pode se comportar em relação a isso, tá? Ficou tudo bem? Vocês entenderam? Alguma dúvida?